e senhoras. Vamos dar início agora a mais um novo evento do Grupo de Interesse Economia do Mar. É sempre uma satisfação a gente estar aqui para discutir assuntos do mar, sobretudo aqueles que têm uma vertente fundamental na área da economia. Nós, durante esse período que estamos atuando como GEM, nós trabalhamos em cima de assuntos relacionados ao macrotema transporte marítimo e fluvial. Evidentemente que nós não esgotamos o tema, mas fizemos algumas palestras muito interessantes, entendeu? E que eu acho que merece, em algum momento, a gente voltar a aprofundar ainda mais esse tema, mas que, com certeza, foi muito bom. Isso segundo a minha visão. Mas eu gostaria de que os grupos de interesse, os membros do grupo de interesse, expressem as suas opiniões em relação a essas apresentações que fizemos. E, nesse momento, nós resolvemos mudar um pouquinho, né, do assunto, atuando agora num assunto muito importante, que é o planejamento espacial marinho. E é um tema que eu acho que é valoroso, sobretudo porque a gente imagina uma área marítima brasileira como essa, a Amazônia Azul, e que precisa ser planejada as suas atividades dentro dela, né? Nós temos essa área, evidentemente que hoje já existem atividades importantes sendo executadas nela e que efetivamente necessitam de um ordenamento dessa área para futuros empreendimentos na área marítima. Evidentemente que a gente sabe que qualquer área precisa, de uma certa forma, de se estabelecer um ordenamento, né? E eu acho que nada melhor, muito importante essa iniciativa da CECIRM, de pensar nesse assunto relacionado ao planejamento espacial marinho. E ninguém melhor do que o almirante secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, meu prezado amigo almirante Linhares, que é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que, pelo seu valor e pela sua competência instalada, certamente vai nos mostrar a importância desse empreendimento da CECIRM. Então, não tenho mais nada a acrescentar. Passo a palavra ao meu prezado amigo almirante Linhares para dar início à sua apresentação. Boa tarde à audiência aqui presente. Também gostaria de mencionar a responsabilidade que é ouvir as palavras aqui do almirante Paulo César, que foi já secretário da CIRM, essa comissão da qual, desde 74, se pensa no mar, nos recursos do mar. Eu queria saudar aqui o almirante Prado Maia, aqui presente, o almirante Lúcio, o almirante Garcês, o almirante Akfuri, o almirante Lawrence, e também a audiência, as autoridades que nos assistem, aos jovens, aos youtubers. Dizer da minha satisfação de estar aqui na Semana da Pátria, nesse clube magnífico. A pátria não é só o território emerso, mas também as suas águas circundantes, como bem dito pelo almirante Paulo César, a nossa Amazônia Azul. Também gostaria de enaltecer aqui a presença do ex-comandante da Marinha, almirante Leal Ferreira, que com sua presença enobrece esse quarto convés aqui do clube. Bom, eu me apresentar, eu sou o contra-almirante Linhares, como dito, eu sou o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Essa comissão, de uma maneira visionária, foi estabelecida pela Marinha, quando então Ministério da Marinha, e há quase 50 anos, né, em 74 ela foi estabelecida,
ela se propõe a discutir os recursos do mar e, efetivamente, partir para as ações, por meio de um plano setorial de recursos do mar, e também está a cargo dela o Programa Antártico Brasileiro. Mas o meu convite, ao qual eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, como disse aqui na Semana da Pátria, é falar sobre o planejamento espacial marinho, que é uma das ações constantes do 10º Plano Setorial para Recursos do Mar, e é uma atividade desafiadora a qual o Brasil tem para estabelecer um ordenamento do seu espaço aquaviário, do seu espaço marítimo, da Amazônia Azul. Então, esse é o meu trabalho, é o que eu vou propor aqui nessa exposição apresentar. E agradeço imensamente e fico muito feliz da oportunidade de estar aqui no clube. Muito obrigado. Bom, eu iniciei ali com aquele arquipélago emerso, é o que está no hemisfério norte, é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Poucos brasileiros sabem que nós temos ali um território no hemisfério norte, a quase 1 grau de latitude norte, e ele é bem pequeno, assim, em área, mas ele tem uma extensão de mar, de coluna d'água, de solo e subsolo, de riquezas, não só nossa, mas das gerações de brasileiros que estão por vir, maior do que o estado do Maranhão. Então, são uma preciosidade, e que a Marinha mantém aquela estação científica. Ela era estabelecida, ela vai fazer 25 anos ano que vem. Hoje nós temos 4 pesquisadores lá, e é importante a gente citar sempre isso, que a Amazônia Azul tem essa extensão. Nós estamos aqui, eles estão lá, eles estão com a internet, a Marinha botou a internet lá na estação, tem cobertura satelital, tem uma embarcação ao largo, e eu faço questão de citar sempre com uma visualização para que os senhores saibam, brasileiros, que o território do Brasil tem esse desafio de chegar lá. É um dia de navegação depois de Fernando Noronha. Bom, mas o meu tema é esse, o planejamento espacial marinho, um mar de oportunidades para o Brasil. E é esse tema que eu vou me propor. E o planejamento espacial marinho, né, o PEM, e a grande maioria das vezes eu vou falar PEM, planejamento espacial marinho, ele está ali muito bem representado pela minha engrenagem como um motor da economia azul. Aí eu já começo com o segundo conceito, que é a economia azul. Eu não me proponho aqui falar sobre economia azul, porque eu teria que ter aqui um dia inteiro, e também eu tenho certeza que é um assunto de grande interesse. Eu imagino que o clube já deve ter, dentre as suas prioridades, uma palestra sobre economia azul, né? A Blue Economy, ou economia oceânica, que também é um tema muito denso e muito importante. Mas, para que a economia azul ela realmente aconteça, é necessário um ordenamento, um planejamento, que é esse processo de planejamento espacial marinho. Então, todas aquelas atividades que estão ali elencadas, elas já ocorrem. E, se não ocorrem, elas vão ocorrer aqui no litoral brasileiro, na costa, no mar territorial, na zona econômica exclusiva ou na plataforma continental. Porque o Brasil tem uma área importantíssima, sem defrontantes, com as fronteiras definidas a norte e ao sul, e a gente precisa, efetivamente, ter um método não só de ordenar esse espaço, como também de aproveitar as suas atividades. Então, eu diria que o planejamento espacial marinho é o motor da economia azul, e esse é o propósito que eu vou dizer ao longo da minha palestra. Primeiro, apresentar aqui um fato já considerado, né, que o movimento hoje é offshore. Não que as atividades em terra elas não venham a ocorrer, mas o que se percebe é que há uma maturação da tecnologia em terra, e essa tecnologia acaba migrando para o mar. Mas, pô, se a gente tem um país território tão grande, por que isso migra? Bom, primeiro, é importante dizer que grande parte da nossa população está centrada na faixa litorânea. Segundo, o mar tem uma questão muito interessante. Ele gera um círculo virtuoso da economia muito grande, né? Então, o primeiro movimento lá do petróleo em terra, mais o petróleo no mar, ele gera um círculo virtuoso de embarcações, de tinta, de aquaviário, de uma série de círculos que não está no primeiro, na fotografia de cima, onde tem ali o cavalo de pau fazendo o bombeamento de petróleo. Exatamente também as hidrelétricas, áreas imensas aí ocupadas, e elas estão migrando para, não que a gente vai parar com a hidrelétrica, mas que há o movimento das energias serem aproveitadas no mar. E aí você elimina o problema fundiário, a tecnologia é madura, o vento é laminar, é mais constante. O senhor pode ter também uma energia eólica, uma turbina maior do que as turbinas de terra. A piscicultura também, que antes era feita em regiões estuarinas, havia ali um problema de vazamento, muitas vezes, da ração, do peixe, enfim, contaminando aquela região estuarina, e hoje essas fazendas já estão correndo no mar. Só a dado de
Planejamento, a Secretaria de Pesca, de Agricultura e Pesca, até agosto já licenciou 140 empreendimentos. E antes havia uma insegurança muito grande. Existiam empreendimentos com mais de 20 anos que não existia titulação daquela área. Então, como processo de ordenamento, como processo legal, marco legal, ele gera uma segurança para essa atividade ocorrer. Então, isso foi também bem... e são empresas grandes que estão investindo nessa piscicultura. E também a parte da agricultura, né? Existe também um campo enorme, que são a das algas, a aquacultura. Desde os capaficos, tão falada, como outras aplicações das algas, né? A biotecnologia, ou mesmo para alimento, cosmético, enfim, uma série de empregos. Então, o movimento é offshore. Né? Está ocorrendo esse movimento, não é eu que estou... Né? É constatado isso. Então, o que é preciso ter? Né? Superar os nossos impasses tecnológicos. A gente precisa ter gente capacitada a formar isso, porque o resto a gente tem. A gente tem um quintal imenso, molhado. Bom, e aí essa figura, ela mostra claramente aí, é um desenho, uma animação, é de 2010. O mais importante dizer isso, que esse movimento do planejamento espacial marinho ele já é antigo, não é assim muito recente, não é tão antigo, ele é de 2010. Mas mostra claramente uma série de atividades, o oceano ali, em determinadas regiões, super ocupado, e ainda há pressão de mudanças climáticas. Né? E aí tem a bandeirinha ali da França e também do Uruguai, que são as nossas fronteiras, e o Brasil, né, que é importante que o planejamento ele esteja ordenado com os demais países. No caso, a gente tem as fronteiras bem definidas, o que é uma vantagem para o Brasil. E aí, o que é o planejamento espacial marinho? Existe uma definição da Unesco. Né? É um processo público, né? Eu não vou ler tudo, mas é análise e alocação. Né? E ele envolve uma coisa muito importante, que é a decisão política, porque sempre haverá, no final, uma maneira de hierarquizar tecnicamente isso. Mas a decisão política, ela virá do setor político. A decisão final, ela virá do setor político. Um exemplo, ali no Ceará, que tem aquela costa muito bonita, se a energia eólica ficar muito próximo à linha divisada, ela, de certa forma, polui ali um litoral muito bonito. Então, a percepção política que se tem é que elas ficarão além do alcance da vista, para quem está em terra. Então, é um processo estabelecido. Agora, eu estou falando de planejamento espacial marinho, eu já vou falar uma coisa. O termo é interessante, a semântica, né? Não seria errado falar ordenamento espacial marinho. Assim, à luz do nosso ordenamento constitucional, da nossa legislação, o que se pretende fazer, ele parece mais com a palavra ordenamento do que planejamento. A tradução do inglês, ela já foi direto para o planejamento, que seria a indução óbvia. Mas, na análise do processo, a gente se deparou com uma possibilidade de alteração para ordenamento espacial marinho, que é justamente o que cabe ao Estado, estabelecer diretrizes para o ordenamento, assim como tem o ordenamento terrestre. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu também não vou alterar ali no primeiro momento, mas a gente está fazendo um grupo de estudo para que a gente avalie essa questão também. O outro que é um processo que envolve uma segurança jurídica, busca, de certa forma, se hierarquizar, se disciplinar as atividades, o espaço que se dá a quem é cedido à área é um prisma, né? Chama-se prisma, então não é uma área, é um prisma, porque ele tem a coluna d'água. Mas ele é um processo que pode ser que ele tenha que evoluir até para uma proposta de emenda constitucional, de maneira que ele venha a ter uma total ascendência sobre dispositivos que, porventura, venham a colidir com o interesse maior do Estado. Isso é uma atividade típica do Estado, ordenar as atividades que eles estão. Isso cabe ao Estado. O Estado pode ter várias assessorias, mas a depósito final é o processo político. Então, é possível também que a gente vá caminhar para uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, o tamanho é o ganho disso. Lembrar que a Constituição ela é de 88, a Convenção, a nossa gloriosa Convenção, eu trouxe a minha Convenção, vou mostrar no YouTube, porque eu ando sempre com ela, e não vale a Convenção nova, ela tem que ser bem usada. É um grande instrumento para nós brasileiros. Ela parece que foi feita para o Brasil, não que os outros países não tenham benefício, mas ela tem, geograficamente, o Brasil tem uma posição que usufrui de todos os artigos, né, dos 320 artigos da Convenção. Então, a Convenção de 88 ela só entrou em vigor a Convenção de 82, a Constituição de 88.
mas ela só entrou em vigor, a convenção, em 96, quando o 60º país ratificou a convenção. Então, a Constituição nossa ela foi comedida, ela colocou ali o mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, mas ela foi comedida nos termos da convenção, porque ainda não tinha sido entrada em vigor. Então, é possível que tamanha seja a abrangência do assunto do ordenamento espacial marinho que a gente tenha que fazer uma alteração legislativa desse porte. Mais desafio, a Marinha saberá conduzir isso de maneira muito séria, junto com a bancada de interesse de parlamentar, para que a gente faça essa evolução. Isso é só um comentário. No espanhol também a gente conta ordenação, planeamento, planificação. Existem termos similares. O processo parece com o nosso instrumento legal, com o ordenamento. E até a maneira de pensar também com o ordenamento. A gente está mais voltado ao planejamento, como ação tática. Bom, e quais seriam os benefícios? Porque a gente fica naquela... sempre tivemos aí, para que a gente vai fazer o planejamento espacial marinho? Ele tem alguns benefícios, né? Quais sejam? Os ambientais, sociais e econômicos. Econômico, basicamente, para dar uma garantia jurídica, né? Aumentar a segurança jurídica do empreendimento. Por quê? O Mário mostrou ali que tem várias possibilidades, mas também tem uma coisa, tudo é muito oneroso. Por essa maneira, até talvez o círculo virtuoso seja muito bom. Uma tinta para um navio ela é muito mais cara que uma tinta para um apartamento. A chapa de aço, mais onerosa do que uma madeira, e por aí vai. Mas, por outro lado, quanto mais segurança se tem quanto a isso, maior é a capacidade de atrair investimento, né? E esses investimentos estão aí. Reduz conflitos, obviamente, né? E a promoção do uso eficiente desses espaços. Sociais também, por gerar muito emprego, porque é uma área de mar que estava sendo basicamente usada para as questões aqui da pré-mar, da arrebentação para a linha de praia, para surf, enfim. Aí começa a gente fazer atividades maiores. E ambientais também, porque o processo de planejamento espacial marinho ele vai trazer as questões relacionadas aos processos de biodiversidade, aos processos de biomas, para a discussão, na hora de fazer o planejamento. O que, de certa forma, hoje ocorre, mas de maneira isolada. E você ter um planejamento espacial marinho significa que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, esses entes estaduais irão participar desse processo e possam opinar nesse processo de licenciamento. Ou seja, coloque em evidência uma preocupação, que é a preocupação ambiental e seus biomas, acesso ao mar e a biodiversidade. Então, esses benefícios foram mapeados pela Unesco. É importante de contato que nós tivemos com o setor privado, a iniciativa ESG, né? Então, Environment, Social e Governance, ela é inevitável, porque esses grandes fundos que estão dispostos a aplicar os seus recursos no mar, né, em mar alheio, ou seja, o mar do Brasil, eles buscam duas coisas. Essa chancela da ESG, do ESG, desses esforços, e também que haja o selo do PEN, por incrível que pareça. Eu não vou botar meu dinheiro aqui sabendo que há uma insegurança da qual essa área que eu estou recebendo como outorga, concessão ou autorização, ela pode vir lá na frente, vir uma área de passagem de cabo submarino, por exemplo, e vai inviabilizar meu negócio. Então, são dois selos muito bem observados nas interlocuções que fazemos com o setor privado, o ESG e o selo do PEN, do Planejamento Espacial Marinho. São duas coisas que o Estado, no caso especificamente do PEN, cabe promover. Aí foi interessante, porque esse ano, 2022, e eu falo de julho de 2022, em Nova York, nós tivemos uma conferência, em Portugal, esse ano, nós tivemos a Conferência dos Oceanos. Então, eu digo que os oceanos estão na moda, estamos aí falando de oceanos. Aquele movimento offshore ele está ocorrendo não só um movimento percebido, mas como nas entes governamentais também e intergovernamentais. E nós tivemos a Conferência em Lisboa, mas 5 anos antes tivemos a primeira Conferência dos Oceanos em Nova York, lá na ONU. E foi uma super conferência. E o Brasil, e aí é importante dizer o trabalho da CIRM, e eu sou muito grato aos secretários que me antecederam, que edificaram esse trabalho e despertaram o Brasil para essa importância. Estruturaram muito bem. Em 2017, nós assumimos o compromisso. O Brasil assumiu o compromisso perante as Nações Unidas de estabelecer o plano de planejamento espacial marinho da sua área até 2030. Então, isso foi estabelecido em 2017, foi um grande desafio. E de lá para cá, na CIRM, começamos a nos estruturar como Estado, como uma comissão intergovernamental, interministerial,
para que a gente tomasse as providências que foi adotado não por mim, nem pela CECIR, nem pelos meus antecessores, nem pela Marinha, mas pelo governo brasileiro. Nós aceitamos esse compromisso e está lá, no anexo 2, do item 334 dessa resolução da ONU, o Brasil. E aí a Marinha também começou a se preocupar, que olha, agora a gente assumiu isso, a gente vai ter que... Começamos a fazer ali o contato com todo mundo. E aí eu vou falar só um pouquinho da CIRM, que eu iniciei ali. Ela foi estabelecida em 74, hoje ela integra 15 ministérios, é coordenada pelo comandante da Marinha, a Autoridade Marítima Brasileira. E, há 2 dias atrás eu fiz uma reunião lá com o comandante da Marinha, eu sou secretário dessa comissão, e com todos os ministérios a presença é muito edificante, porque os ministérios incorporaram a palavra mar e oceano e estão muito envolvidos como gera riqueza para as suas atividades inserir o mar. Desde questões de como o mapa do Brasil era desenhado, pelo menos o mapa que eu estudei, nem a Antártica aparecia. Águas, nada. Basicamente, era o território de 8.600 km², 8.600.000 km². E hoje, o mapa do MEC incorpora a nossa Amazônia Azul, a Zona Econômica Exclusiva, a plataforma continental, o que é muito importante. Então, essa comissão se propõe a vários temas. Eu não vou comentar sobre isso, mas o PEN é uma das atribuições daqueles partícipes que ali estão. E aí essa reunião aí foi a última, agora 2 dias atrás, o comandante da Marinha coordenou essa reunião. E o que é importante ali dizer, ali tem um decreto que é de janeiro. Esse decreto, eu também vou tentar aqui não falar muito de energia eólica, porque eu sei que energia eólica, talvez tenha um pessoal da Prumo assistindo também, que solicitou aqui que assistisse está aqui presente. Então, eu também queria cumprimentar a Prumo, lá do Porto do Açu, que tem empreendimentos eólicos, dos ventos do Açu. Mas o meu propósito, porque eu sei que o clube tem uma palestra de energia eólica, mas tangencia o tema. E o que acontece? O Estado também é o tipo de atividade que o regulador vai chegar um pouco atrás do regulado. Por mais que a gente tenha a intenção de fazer um instrumento perfeito, mas é importante dizer que, em janeiro, o governo colocou um decreto que começa a dar as diretrizes, ele atribui a égide ao Ministério das Minas e Energia, de como será esse processo de concessão de energias offshore, de geração de energia offshore, não necessariamente eólica, pode ser também solar, maré motriz, perturbação de ondas e por aí vai. Então, ele estabeleceu. E esse decreto, ele cita lá que cabe, no artigo 9º, ouvido o planejamento espacial marinho e da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Então, já está com essa missão. Então, é importante que os membros da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar entendam rapidamente que o Brasil espera, né, que cada um cumpra o seu dever, e nós estamos aí com essa missão grande de colocarmos um trabalho que não seja um trabalho também para afastar o investimento, pelo contrário, para facilitar a vida de quem propõe a empreender no mar. Então, isso é uma tônica também na condução dos nossos trabalhos para o estabelecimento do planejamento espacial marinho. E aí eu vou falar só um pouquinho, porque eu disse que aquele primeira fotografia é de 2010, mas em 2013 nós tínhamos, já nessa comissão interministerial, o grupo de trabalho que era o uso compartilhado do ambiente marinho. O PEN tinha esse apelido, esse nome, esse prenome, era o CAM, uso compartilhado. Eu lembro bem das reuniões, era uma reunião bem diversa, e a gente começou desde 2013, e fomos amadurecendo, fizemos um grupo do planejamento espacial marinho, já começamos, a partir de 2014, a caminhar para esse tipo de nomenclatura, e um grupo de legislação, porque um desafio também era arrumar um emmentar, um vadimeco da legislação que regulava tudo isso. Tinha muita legislação, hoje é um CD inteiro, praticamente. Está na página da CIRM, esse grupo, esse vadimeco de legislação, e nós estamos atualizando, até fevereiro de 2023 já teremos uma nova versão. Mas então o assunto começou lá. E aí, quando foi ao NOC, em 2017, assumimos o compromisso. O Brasil assumiu aquele compromisso, que até 2030 vai estar com essa matéria feita. E aí a coisa começou a crescer, e em 2019 fizemos um grupo de trabalho do planejamento espacial marinho, e hoje ele consta no decreto que trata do Plano Setorial para os Recursos do Mar, que é o 10º decreto, ele é uma ação. Então, ele já existe como ação de governo. Está lá, aquilo é uma ação para ser executada. E temos o comitê executivo. E assim a coisa caminha, o histórico dele. Bom, aqui está o PEN no mundo. Aí é interessante, né? É desafiador, porque a gente olha ali o Atlântico Sul, do lado aqui de oeste, tem muito o que fazer.
basicamente, não só o Brasil, como os vizinhos, não ensaiaram esse trabalho. A África, a coisa está crescendo muito por conta da China. A China está com dela feito, a Noruega também. E os demais estão com quase, os Estados Unidos, por exemplo, quase uma série de áreas já contempladas, mas existem algumas áreas não totalmente aprovadas. A Austrália está na mesma situação, Portugal está muito bem, também está com ele completo, também um litoral menor, mas esse é o desafio, essa é a situação do PEN do mundo aqui em 2019. Pouca coisa evoluiu de 2019 em relação a esse mapa para agora. Bom, e qual é a consequência de nos implantá-lo? Porque a gente também tem um território enorme. Será que é bom ir para isso? Porque isso aí vai dar um trabalho. Bom, primeiro que a gente assumiu o compromisso, mas quais seriam as consequências? Primeiro, a repulsa de investimento. O dinheiro está ali, mas ele não vai botar o dinheiro com aquelas duas condicionantes que disse. Um é a ESG. Ele precisa dizer para os seus investidores que o investimento que ele está fazendo, ele atende a essas condicionantes. E o segundo, ele precisa dizer para os investidores que aquele governo que tem aquela área, que todo mundo sabe que a convenção ela deu atribuições como bem da União ao mar territorial, mas a gente tem esse domínio absoluto para os bens da plataforma continental e zona econômica exclusiva, mas apenas o mar territorial que a gente tem esse domínio absoluto, né? É o bem como um todo da União, o mar territorial. Agora, a Constituição dispõe que a zona econômica exclusiva e a plataforma continental são os bens ali existentes. Então, a primeira consequência é a repulsão dos investimentos. Não é porque eu vou arriscar o meu capital em um local em que isso não está planejado. Justamente porque, se eu for botar o parque eólico, que fica mais simples de explicar, ele é muito oneroso. Uma torre de parque eólico aqui no Brasil custa 20 milhões de dólares, 50 milhões de reais. E já passando aqui para uma torre dessa madura, com as peculiaridades nacionais, ela é maior do que aquela torre de terra, mas ela custa 50 milhões. Só um estudo de viabilidade do empreendimento, 100 milhões de dólares. Só o estudo de viabilidade, 100 milhões. Então, o capital é alto. E aí, essa segurança mínima, ela precisa existir, porque é um ponto de não retorno. Eu vou investir 100 milhões de viabilidade e aquilo ali não vai evoluir muito. Então, eu preciso dizer também que a gente tem feito reuniões com o setor empresarial também. Estamos atendendo os convites aí do Ministério das Minas e Energia e setores aqui da Marinha também. E o que acontece? Quando é aberta a palavra ao empresário privado, ele nos procura, viu? Mas procura e começam com questões interessantíssimas. A Equinor está com 20,3 bilhões de dólares para investir em energia offshore. E eólica. Eólica, em grande predominância eólica. Eu vi ontem de Brasília, porque essa é a comissão em Brasília, mas eu sempre procuro o jornal, mas está difícil encontrar. E o Valor Econômico sempre tem matéria sobre energia eólica no mar. Eu tenho aqui, ele não é muito novo, ele é de 14 de junho, eu trouxe, e já está aqui que a Coreo vai investir em energia offshore. Mas é interessante o que o CEO fala, né? É sobre a energia eólica no Brasil. O Brasil é abençoado com imensos recursos eólicos ao longo de sua costa, o que lhe garante uma fonte de energia limpa, confiável e de custo acessível. Vemos enormes oportunidades, disse o presidente global da Coreo, Jonathan Cole, em nota. Então, eu até procurei ontem o Valor e eu tinha certeza que eu deveria encontrar uma matéria, mas ele não estava disponível. Entre outras publicações também. Então, nós temos percebido claramente essa indagação do empresário. Então, isso também aumenta a nossa responsabilidade, também de não fazer um planejamento que vai repulsar o investidor também, porque a gente vai ter o PEN, mas ele vai ser tão trabalhoso e burocrático para que se tenha o resultado que também não vem atender esse tipo de eficiência que se espera do Estado. Então, a gente também está muito ciente disso. Mas todas essas empresas têm mostrado aí grande habilidade e disponibilidade de investir recursos, e grande parte desse recurso no Brasil. E a consequência de implantá-lo? É a antítese do que eu falei, é a atração de investimentos. Esse investimento vem para aqui. E aí o Brasil tem essa vantagem competitiva. Primeiro, está na faixa tropical, né? Essa faixa dos trópicos, né? A faixa equatorial. Segundo, ventos laminares ali na área do Nordeste brasileiro e do Sul também. Então, e outra coisa, com uma plataforma continental estendida, com
baixa profundidade, o substrato sólido propício a receber esse tipo de investimento. Então, nós temos, naturalmente, atração para isso, atrair esses investimentos por uma questão geográfica muito bem estabelecida em relação ao Brasil. E aí o que é importante enfatizar isso, né? A OCDE, monitorando aqui a economia oceânica, um relatório de 2016, que o oceano, se fosse uma economia, seria a 7ª maior, se fosse um país. 1,5 trilhões de dólares é o que circula na economia oceânica, circulava na economia dos oceanos, em 2010. E a expectativa é que dobre isso até 2030. Então, o dinheiro está ali, esse mar de oportunidades. E os maiores potenciais, aquicultura marinha, já está ocorrendo. Já citei aqui os 140 empreendimentos. Bastou acertar esse marco legal que as coisas aconteceram. E o que dá uma garantia também para o próprio proprietário lá de conseguir empréstimos e novos financiamentos. Pesca, biotecnologia marinha, atividades marítimas, portuárias e a eólica offshore. Mas eu não restringiria só a eólica, não. Eu citaria a energia como um todo, que é a perspectiva do governo. Ademais, nós estamos também na década dos oceanos. Essa década oceânica, ela é estabelecida pela ONU também, ela prima pela pesquisa oceânica, que é a parte 13 da Convenção. Os oceanos, apesar de todo esse potencial, são muito pouco conhecidos. Então, conclamo os estados a pesquisar. E aí o que eu falo dessas empresas também, que pretendem fazer empreendimentos, que ela entenda que ela tem que ter profissional como um oceanógrafo. O oceanógrafo é um profissional que passa 5 anos na universidade, ele tem cálculo 1, 2, 3 e 4, ele tem mecânica dos fluidos, ele é um profissional essencial, imprescindível para esse desafio ao mar. Aquele salto, aquele movimento offshore, é por conta de ter profissionais do mar. Não é a única especialidade, existem outras, muitas outras. Mas o oceanógrafo é o profissional dedicado a entender essa mecânica de fluido que envolve o oceano. Ele é o profissional, dentre outros. É um profissional que embarca. Então, também eu cito que é muito importante para os investimentos que a gente tenha tecnologia, mas que a gente tenha profissional. A gente tem o primeiro curso de graduação em oceanografia na FURG, lá no Rio Grande do Sul, da década de 70. Em 74, a primeira turma se formou. Então, é um desafio importante também ter pessoal disso. E a CIRM, com esse processo, o programa de pós-graduação, nós temos o PPGMAR, a gente conseguiu evoluir bastante. Tínhamos, basicamente, 3 universidades aqui de graduação de oceanografia, e hoje a gente tem bem mais. E, inclusive, com embarcações, com um profissional muito bem formado. E o que se percebe também, e aí eu falo para os jovens do YouTube, como eles são empreendedores. Porque, antigamente, o perfil do oceanógrafo era trabalhar no Estado. Era trabalhar, não que isso não pudesse ser feito, na Marinha, ou fazer um mestrado, doutorado, mas hoje eles vão empreender, vão fazer startup, estão fazendo soluções para as empresas, e hoje ele adquiriu um status profissional muito requisitado. Então, é importante citar que a gente também forma esse profissional. E é uma pessoa que tem esse conhecimento regional, abrangente e integrado com as demais regiões oceânicas e costeiras e outros biomas. Então, especificamente, o desafio de ter uma década oceânica significa também não só ter plataformas, navios, mas também ter profissionais do mar. E aí eu cito esse mar de oportunidade. Claro que o lamentável conflito da Rússia com a Ucrânia tem gerado aí um aumento da energia no mundo, aí todo mundo está sentindo isso. Então, as fontes alternativas, e não só a fonte eólica, mas todo tipo de fonte alternativa, ela tem aumentado enormemente a necessidade, a demanda por energia, todo mundo tem acompanhado, é desnecessário falar aqui. E aí eu vou dizer uma coisa interessante, como esse processo da oceanografia, que eu falei aqui, no Ceará é um exemplo típico. A gente recebeu uma comitiva de alto nível do Ceará, do governo do Ceará, e eles têm mapeado, eles estão prontos para fazer o planejamento espacial marinho. 147 camadas de informação. Basicamente, o planejamento espacial marinho envolve um processo de camadas de informação. Tudo mapeado, desde aves que migram, esportes realizados, cabo submarino, que ele passa bastante cabo submarino, dutos submarinos de cabeação submarina, áreas de esporte, eles estão muito bem mapeados. Então, mostra como a ciência é importante. Logicamente, eles têm lá um projeto muito interessante, que é o cientista-chefe, e isso gerou uma perspectiva ótima, eles estão bem avançados, né? E, logicamente, o Estado mais avançado, com maior capacidade de se integrar com a União, tem a maior capacidade também de atrair investimentos, né? Eu diria que é quase uma Arábia Saudita da energia. Essa é a visão que eu tenho hoje, depois de ver os dados que tive e associei.
E, logicamente, também envolve hidrogênio verde, né? Ou seja, produzir essa energia eólica, ela não iria direto para o grid de produção nacional, ela iria para uma estação própria, geraria hidrogênio verde, esse hidrogênio verde, isso já tem financiamento próprio para ser feito, né? Então, é também uma mina de possibilidades esse hidrogênio verde, a geração do hidrogênio verde, e isso iria de volta para os grandes consumidores e por meio de uma matriz energética muito limpa. A outra forma também são os fertilizantes, a gente acompanhou aí a alta dos fertilizantes, também a escassez, possível escassez de fertilizantes. Lembrar que nós temos um potencial brasileiro enorme, que são as fosforitas. Essas fosforitas, elas foram, essas amostras obtidas com o navio Vital de Oliveira, está uma equipe da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, na elevação do Rio Grande, que é uma área enorme, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, de plataforma continental estendida, puramente brasileira. E ali tem várias riquezas, inúmeras. Uma delas é a fosforita, a base para fertilizantes também. Ah, mas é muito longe. É, muito longe, mas é importante a gente saber que tem. E a gente precisa explorar agora. E muitas vezes saber que tem e mapear isso, você tokeniza, você monetiza isso. E você começa a vender esse ativo muito antes, mas por quê? Você tem informação, vale talvez tanto quanto o produto que você tem. Então é interessante também esse processo. Aí eu falo dos jovens que estão no YouTube, como é interessante esse mapeamento e você monetizar essa ideia, né, esse conhecimento, que é o que já é feito. E aí tem essa figura que todo mundo aspira, num futuro, aí fazer uma transição e ter um carro, não todo mundo, mas um carro com alternativa que não seja mais a combustão, ele já está para ocorrer em vários países, inclusive aqui no Brasil também já tem data para pelo menos ele ser híbrido. E aí tem os materiais. Aí tem o cobalto. Não sei se alguém sabe quanto custou. O cobalto custa hoje custa $60 mil na bolsa, $58 mil na bolsa de Londres, 1 tonelada. O níquel, ele sofreu uma especulação grande em março, chegou a $100 mil. Assim que teve a guerra da Ucrânia, ele chegou a $100 mil. Né? Esses materiais estão presentes na elevação do Rio Grande. Então é importante, porque aonde que você vai fazer um carro com esses percentuais que você precisa lá? Que você tem aquelas quantidades ali, 85 kg de cobre, 56 de níquel, 7 de cobalto. Então você vai na Europa mesmo, onde você vai arranjar isso? E nós temos isso na elevação do Rio Grande. É para agora? Não, mas fica uma poupança, fica aquilo monetizado, tokenizado, enfim. É um ativo importante que está no mar. Quanto mais a gente dimensionar isso, mais chance a gente tem dessa riqueza, mais chance a gente tem de afetar esse preço do mercado. Então, $58 mil, 1 tonelada, uma caixa d'água de 1.000 litros, cheia de $58 mil de cobalto. E aqui eu tenho alguns mapas, aqui, algumas prospecções do Brasil. Nós temos as fosforitas ali no sul, diamantes naquela região da Bahia, uma costa diamantífera, que na África do Sul é algo comum, essa exploração de diamante no mar. Nós temos os granulados marinhos também, que é importante para a construção civil. Ele pode ser usado na construção civil, então você não teria que retirar aquela areia de rio, muitas vezes é mais nociva, e você tem uma área importante. E nós temos os sulfetos polimetálicos também, basicamente na cadeia mesoatlântica, que também é uma riqueza. Dentre outras, é importante dizer. Tudo isso, como digo também, é uma economia, quanto mais evidência você tem, mais você monetiza. Também é uma poupança para a geração futura que cabe a nós preservarmos e mantermos, darmos condições. E é importante dizer que tudo isso aí são empreendimentos que a gente vislumbra, né? Mas é importante dizer também que precisa-se um ordenamento para essa exploração. E aí a joia da coroa, eu diria que é a crosta cobaltífera na elevação do Rio Grande. Entre outros, eu não estou falando de hidrato, nem aqui eu estou falando de hidrato. Eu estou citando coisas que normalmente não estão no dia a dia. Mas essas aí são os hidrato e gás. Estou citando aqui basicamente minerais. E aí estão as evidências do substrato, essas imagens aí que foi com o ROV do navio Vital de Oliveira, da Marinha, lá na elevação do Rio Grande. É um elevado que, numa área de planície abissal de 4.500 metros, emerge um alto fundo, aqui nas nossas costas, com a profundidade menor de 631 metros e a média de 800 a 1.000 metros. Então tem essas riquezas aí, e a gente desceu com o ROV lá. Bom, e aí eu sigo o mar de oportunidades, a piscicultura marinha. Ali na região de Ilhéus tem licenciamentos recentes aí sobre isso. São empresas grandes, empresa multinacional enorme, e essas concessões elas estão ocorrendo.
A aquacultura também, eu citei aqui, né, desde o Capa-Ficus até outras atividades de uso das algas, cosméticos e medicinais também, e mesmo de alimentação. A BR do Mar, cabotagem também, é importante dizer o transporte, porque ele tem um papel importante no planejamento espacial marinho, é uma questão que a gente tem que ser observada, embora que o navio tenha a capacidade de se mover e se afastar, existem as áreas dos corredores de aproximação, os pontos focais que eles têm que ser preservados. Então, nesse processo também, a Marinha, como autoridade marítima, entre outros entes, também opinará. Já opina e continuará opinando. Eu falo de foto, eu gosto também dessa foto, porque aqui essa foto foi lá de Martim Vaz, que também é o extremo leste brasileiro. Ela fica a leste da Ilha da Trindade, fica a 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. E nós estamos olhando ali justamente onde devemos olhar. 200 milhas adiante, porque o Brasil não termina na borda da ilha de Martim Vaz. Ele continua mais 200 milhas de água, solo, subsolo, riquezas brasileiras. Então, é um mar de oportunidade. Então, aquela ilha ali, Martim Vaz, é a ilha que nós estamos, e ela é um arquipélago, são ilhas, Martim Vaz, composta por algumas ilhas, aí, algumas inacessíveis, até como Martim Vaz também, só para o helicóptero da Marinha que a gente acessa. Mas, então, uma coisa interessante, porque é o carbono azul. A gente ouve muito falar do carbono verde, que já está consagrado, monetizado e tokenizado. Eu até me reuni com um grupo do Banco do Brasil, em alto nível, também com essa possibilidade, que é o carbono azul. O carbono verde, em áreas de 20 mil hectares, acima de 10 mil hectares, já existe processos totalmente estabelecidos. Existe o processo não só de licenciamento dessas áreas, em que são remunerados por empresas que geram muito gás de efeito estufa, elas pagam para essas áreas serem preservadas. No mínimo 10 mil hectares, o normal 20 mil, podendo áreas maiores. E aí nós temos áreas no Oceano Atlântico, aqui em volta de Trindade e do arquipélago de São Pedro e São Paulo, que são áreas enormes, estabelecidas como área de preservação pelo governo brasileiro, na faixa tropical, produzindo oxigênio, sequestrando gás carbônico. Então, é exatamente o carbono azul. É uma área oceânica? É uma área oceânica. Mas o carbono azul ele já ocorre nessas áreas costeiras, dos mangues, os marismas, que é uma área que sofre, que é vegetação terrestre, que sofre com a pré-mar e baixa-mar. Aquelas plantas elas são terrestres, mas elas não são algas, e elas sobrevivem à hipersalinidade. Então, é uma área de marisma, também é a área fonte para o carbono azul, e a área de os bancos de algas. São 3 áreas especificamente já mapeadas para o carbono azul, que é o próximo passo após o carbono verde. Já está ocorrendo. Digo, não só você ter o processo, como você ter a monetização desse processo também, dessas áreas mapeadas. Também é bem interessante. Falo para você, jovem, que está aí nos assistindo no YouTube. E aí você vê o Brasil, né, essa distribuição daqueles biomas que eu falei. O Brasil, aqui o mapa não tem de longe, né, com a apresentação, não vai conseguir ver, mas é o que tem todos aqueles 3 biomas ali, em grande quantidade, espalhado, desde o Amapá, que é puro manguezal, uma área grande de manguezal, né, e até o Chuí, muito bem, esses 3 pontos, o marisma, o banco de algas e os mangues, muito bem cadastrados. E por que não a gente ser remunerado por mantê-los isso preservado? Todos ganham, a gente vai ganhar, porque o mangue é a área de preservação permanente. Falta o quê? Delimitar, apresentar projeto, para que a gente venha usufruir disso. Então, o recurso está aí. Bom, logicamente, não é fácil também um desafio nosso, né? Porque a Amazônia Azul envolve quase toda a Europa. Quase toda a Europa. Só não está a Rússia ali. Não é fácil esse desafio. Aquela região ali onde está a Noruega e a Ucrânia é justamente a elevação do Rio Grande. A Alemanha está ali na área de Trindade. A Polônia está lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E também, então, o PEN não é algo simples, porque o nosso país é enorme, temos uma área imensa e, além de tudo, não é uma área congelada, é uma área na faixa tropical de rasa, substrato fértil, com grandes possibilidades. Então, a gente também tem esse desafio. A gente sabe que não é simples também. Então, a coisa tem que ser faseada. Quando a gente tem uma coisa de grandes dimensões assim para ser resolvida, vamos fasear o problema. E é basicamente a filosofia que a gente está adotando aqui para o estabelecimento do ordenamento espacial marinho. E aí eu vou passar um filmezinho do planejamento espacial marinho na Bélgica.
In 2018, the Rental wind farm was installed in the Belgian North Sea, approximately 40 kilometers from the coast of Ostend. This 309 megawatt offshore wind farm consists of 42 wind turbines and will annually produce renewable energy for 300,000 Belgian households. The Rental project is the first offshore wind farm developed by the Otary Group, gathering 8 Belgian companies active in offshore wind energy. The construction of the Rental project started in 2017, with seabed preparations in the Rental concession area, situated between 2 sandbanks, the Ludovic Bank and the Thornton Bank, in a designated area for offshore wind energy. In order to install the foundations for the wind farm, the seabed had to be levelled in some places, and on each foundation position, a filter layer and gravel bed had to be laid for stabilisation purposes. The foundations for the Rental wind turbines consist of 2 pieces, cylindrical steel tubes called monopiles, and transition pieces which are placed on top of them. They require a very large installation vessel, a jack-up vessel, big vessels who can position themselves stable on the seabeds offshore. The TPs are in fact placed on top of the monopiles. They are equipped with a boat landing and a ladder to provide safe access for the personnel for later maintenance and inspections. The Rental wind turbine components have been manufactured in Europe and Vietnam. Then, all major components were transported from their production facilities to the pre-assembly harbour in Ostend. The use of specialised roll-on roll-off vessels with a movable bow and the landing pontoon in Ostend made it possible to just drive the cargo on and off board. After the components arrived in Ostend, the wind turbine contractor pre-assembled the 3 different tower parts into one tower with a total height of 87 metres and prepared the nacelles for installation offshore. To install the wind turbines at sea, all components were loaded onto a jack-up installation vessel. For each trip, the vessel could carry and install 2 complete wind turbines. Bom, para ver como um empreendimento desse gera um círculo virtuoso, tudo aquilo que eu falei, quanta gente empregada, como mexe com a economia um projeto desse. Eu lembrei aqui esse da Coreo, que é uma empresa, são 5 gigawatts. Somado com o que está lá no Ventos do Açul, da Prumo, que são 2 gigawatts, 7 gigawatts em parques marinhos, é metade de Itaipu Binacional. Metade de Itaipu Binacional e energia instalada são 14 gigawatts. Só esses 2 projetos, um aqui do valor e um aqui a audiência presente, equivale a metade de Itaipu. Agora, vocês olham o tamanho do litoral brasileiro. E para cada parque marinho é exatamente aquilo da Bélgica. E uma coisa interessante também, esses bancos, a conformação geográfica, tudo conspira favoravelmente à geografia brasileira receber esses empreendimentos. Como disse aqui o CEO aqui da empresa, como eu mostrei. Bom, aí como é que a gente vai... Eu falei que a gente tinha que fasear o problema, porque a área do Brasil... Então, a gente estabeleceu uma estratégia que foi fasear o Brasil nas regiões litorâneas Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, e estabelecemos ali uns valores. Esses valores eles foram contabilizados de uma maneira inicial. Pode ser, logicamente, que eles sofram aí, por conta da área, acréscimos, mas também a gente conseguiu um patrocinador de peso, que foi o BNDES. Né? Nós levamos esse tema para o BNDES, aí todo aquele assunto de monetização, tokenização, e efetivamente, como atividade de Estado, houve muito interesse do banco, e o banco se propôs a financiar. A gente queria só a parte sul, e o banco está inclinado a financiar tudo. Né? E esse é o trabalho que a gente pretende fazer nesse horizonte e não ultrapassar 2030, que é o nosso compromisso. E começaremos no sul. Por que no sul? Primeiro, pela disponibilidade de dados que já existem, embora eu tenha falado do Ceará. E realmente o Estado do Ceará apresentou ali dados ali, muita qualidade. Mas nós temos bastante dados ali do sul também. É uma região representativa assim, da área brasileira, com vários tipos de biomas que se reproduzem ao longo do litoral brasileiro. É uma fronteira marítima com o Uruguai, importante. As instituições de pesquisa, eu digo as universidades federais, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul também, a FURG, elas se consolidam ali como instituições prontas para trabalharmos em conjunto e conseguimos o financiamento para essa área. Então, já está na praça os processos para a gente colocar o edital
efetivamente publicar o edital e que a gente venha ter um diagnóstico disso. Então, é importante. Essa área, o que se pretende é contratar especialistas para que venham dar o diagnóstico dessa área. Então, aqui está o Gustavo Montesano, ele tem a mais esquerda, ele esteve lá na reunião da CIRM, na reunião não foi de 2 dias atrás, foi a do quadrimestre passado. Ali é o embaixador de Portugal, veio falar da Conferência das Nações Unidas, mas o Gustavo Montesano assistiu à reunião, participou, deu a sua chancela e nós assinamos um acordo para isso. Então, está previsto em 36 meses, sendo que, mas não, no primeiro ano, quando você já faz aqueles macro-diagnósticos ali, você consegue avançar muito do seu empreendimento. Você já vê para onde vai caminhar a segurança do seu empreendimento. Então, ele tem aquelas 3 fases, a gente pede até 36 meses, a gente está concluído, mas a perspectiva é que a gente abrevia alguns pontos aí. E, a partir do primeiro ano, a gente consegue avaliar exatamente para onde o vento vai soprar. E aí, basicamente, são 10 cadernos setoriais, projeto piloto. Então, a empresa que for contratada, ou o grupo que for contratado, o especialista que for contratado, entregarão esses 10 cadernos, né, com um plano de gestão e manejo dessa área. Esses são os cadernos principais. E aí foi uma coisa interessante, que nós temos também uma infraestrutura nacional de dados espaciais. Isso aí não eu estou inventando, já existia no país, a cargo do Ministério do Planejamento. E foi bom que a gente conseguiu migrar os dados, e inclusive demos um novo fôlego para a INDE, e os dados foram migrados para a INDE. Então, essa plataforma já existia, não duplicamos, também não aumentamos os custos do governo, vamos fazer uma coisa nova. Não, vamos usar o que já tem. Vamos que dá. E aí conseguimos, já tem uma série de informações do Ministério das Minas e Energias, do MAPA, do Ministério da Agricultura, da Marinha e do Ministério da Infraestrutura. Então, elas foram lançadas aí, essas informações, elas já estão dentro aqui da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O Ceará, como disse, ele possui uma similar, regional, e nós temos a Infraestrutura Nacional colocada aí. Então, basicamente, eu vou chegando ao fim aqui da apresentação, eu vou passar só um vídeo que resume aqui os desafios do planejamento espacial marinho e os pontos que a gente pretende alcançar. Energia, alimento, comércio, esporte, conservação. Tudo isso tem no nosso mar. O litoral brasileiro possui cerca de 8.000 quilômetros, mas o nosso mar vai muito mais além. Você sabia que o mar do Brasil se estende até 1.370 quilômetros no Nordeste e 1.518 quilômetros no Leste? Muito grande, não é mesmo? Toda essa imensidão e riquezas precisa estar em perfeita sinergia. E como é possível harmonizar tantas atividades diferentes na região costeira e na região oceânica? Esse é o desafio do Planejamento Espacial Marinho, o PEM, que é um processo que orienta o uso do mar, onde, quando e como as atividades humanas têm lugar. Em 2017, o Brasil assumiu na Conferência da ONU para os Oceanos o compromisso de implantar o PEM no país até o ano de 2030, pois é através dele que é possível estabelecer um modelo de governança, identificar e reduzir conflitos no uso do mar, gerar empregos e renda para a população ao mesmo tempo que conserva o meio ambiente, alavancar a economia azul, porque garante segurança jurídica aos investidores e ao Estado costeiro. Mas para termos o PEM, é preciso a colaboração de todos. O governo e as instituições que possuem dados marinhos precisam carregá-los na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A INDE, que é o banco de dados que será usado para o Plano de Gestão Espacial Marinho, que distribuirá as atividades no mar de acordo com as prioridades e potencialidades. O mar do Brasil é de todos e para todos os brasileiros. PEM. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. Só para exemplificar, o nosso planejamento espacial marinho, nós pretendemos aqui, com camadas de informação, dentro daquela Infraestrutura Nacional de Defesa, trabalhar entre 50 e 60 camadas de informação.
o Báltico, naquela região, todos os países do Báltico, pretendeu, num primeiro momento, fazer 2.000 camadas. 2.000 camadas. Aí viram um desafio, que é uma região muito menor do que o Brasil, e hoje eles se contentaram em fazer 200 camadas, até porque é uma área que tem muita interferência nos demais países. Então, também, para a gente também entender que é um processo que a gente tem que saber alcançar, ter um final, então, são as 50 e 60 entre 50 e 60 camadas de informação que serão sobreposadas e ordenadas. Então, basicamente, é o filme, o último slide. Bom, basicamente, agradecer mais uma vez aqui a audiência. Agradeço imensamente aqui essa oportunidade de falar sobre esse tema tão caro ao nosso país, importantíssimo para darmos a nós, brasileiros, essa posse efetiva da região oceânica, da Amazônia Azul, que não é da Marinha, é de todos nós, brasileiros. E na Semana da Pátria torna-se ainda muito mais significativo. Razão pela qual eu agradeço aqui a audiência e também a audiência que nos assiste. A você, jovem, entenda que o Brasil começa lá em Martim Vaz e vai terminar lá na Serra de Contamana, no Acre. Muito obrigado. Certamente o senhor nos proporcionou uma excelente tarde com essa brilhante apresentação e que demonstra fundamentalmente o desafio que o senhor tem pela frente. Um desafio que extrapola os seus limites e os próprios limites da Marinha, porque isso, na verdade, é um desafio nacional. Agora, um desabafo pessoal, eu sempre acreditei muito na CIRM, mas acreditei sempre muito mais na Marinha. E falo isso de coração aberto, porque eu acho que sem a CIRM, sem a condução da Marinha nesse processo de um organismo interministerial como a CIRM, não iria para frente. Então, queira, com certeza, saber que o senhor tem um enorme desafio pela frente. Sobretudo porque a Marinha tem que administrar essa enorme Amazônia Azul, então, que não é fácil, sobretudo porque tem que... É como se fosse mobiliar uma área vazia, principalmente, e como mobiliar uma área ou um apartamento. Vamos imaginar um apartamento aberto aqui, vamos começar a botar as coisas nos seus lugares. Não podemos imaginar colocar, por exemplo, um toalete no meio da sala. Então, é justamente mais ou menos isso que certamente o papel que certamente a CIRM vai ter que enfrentar. Como gerenciar essa quantidade enorme de atividades sob o ponto de vista econômico, social e ecológico. É muito difícil mesmo, é uma tarefa que vai exigir um face-to-face lá com todos aqueles membros da CIRM e, sobretudo, do governo e do Congresso, etc., para ter isso um sucesso pela frente. Parabéns, Almirante Linhares, mais uma vez. Eu queria passar às suas mãos esse diploma de participação em nome do presidente do clube, do Almirante Palmer. Tá? Muito obrigado pela sua participação.